Muito boa noite para você, amigo internauta, telespectador da RW TV. E a gente dá sequência hoje à nossa reexibição das finais dos torneios familiares desse período de férias aqui da equipe da RW TV. Você já acompanhou 5 finais e hoje a gente traz mais uma agora em Pouso Redondo. Pouso Redondo, onde a final foi Osinski contra Ratoshinski. Meu querido Renan, boa noite para você. É contigo aí, tu tava aí fazendo, né, querido? Pois é, eu tava eu, o Maurício e também o Luiz. Boa noite, Jeff. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje sem o Maurício, né? Ainda bem. Ah, Ele agora ficou tava, mais leve o clima, inclusive, né? ele estava junto com a gente nos últimos 5. Hoje sem o Maurício, ainda bem, né? Agora dá pra gente focar e fazer um negócio bem feito. Quando o Maurício tá aqui, a gente não tava conseguindo. Então agora a gente vai dar sequência ao Osinski e Ratoshinski, esse jogo que a gente comentou, né, durante as outras retrospectivas, que esse jogo aí foi, eu acho que mais tiveram lesionados, né? Uma final que mais tiveram lesionados numa final. Aí já tem o Fábio fora, né? O Fábio já tá lesionado, já tá fora. E o Chucho, que a gente consegue ver na imagem lá em cima, também já estava fora, já estava lesionado. Eu acompanhei um pouco desse jogo lá da quadra. Eles ficaram fora do jogo todo, os dois? Ou ainda Isso, os entraram? dois nem chegaram a entrar. O Chucho acabou machucando o joelho, né? Não É. acabou entrando. E o Fábio também acabou machucando ali a perna, não entrou. E depois o Aurélio também machucou, né? E o Aurélio machucou o tornozelo. Ele até tentou voltar por um tempo ali, tentou voltar, mas não conseguiu. E esse o Aurélio, né, como a gente comentou em outras retrospectivas, ele joga muito com a família Arocheski, tanto que no primeiro que foi passado de Rio do Sul, né? Uhum. Ele estava com a família Arocheski, então ele pode jogar na família Osinski, e quando ele joga é um reforço de peso. O Aurélio, que é um dos craques de torneios familiares, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que o Aurélio, quando a gente começou a fazer torneio, o nosso primeiro foi lá em Salete em 22 e o segundo foi em Vitor Meirelles. E lá a gente conheceu a família Osinski e foi justamente o Aurélio jogando com a família Osinski, né? Inclusive até eu falava que na primeira fase aí que a gente fez, porque nesse jogo eu, o Anísio, o Gui e o Geno, a gente foi para Rio do Sul fazer Milan e União, onde a União venceu por 4-1 lá, no jogo de ida das semifinais. Eu até comentava na primeira fase que o quarteto normal, entre aspas, né? Mas tirando o goleiro, que na época era o Cidral, se não estou enganado, ou era o Didi, lá em Vitor Meirelles, a gente tinha o Fábio, o Chucho, né? O Aurélio e também o Luiz. E na época tinha o Crespo, tinha o Alemão já também. Então esse time aí foi praticamente o time da família Osinski que a gente conheceu, né? Que a gente teve o primeiro contato lá em 20. É uma família muito forte, né? Que juntando todos. A família Ratoshinski também. Tipo, o Jurandir pode jogar junto. Eu acho que o Jonathan Oliveira, que joga com a família Vanderlinde, tem alguns torneios que ele também joga junto com a família Ratoshinski. O Kalinho, né? Que joga com a família Yaroshesky, é outro que pode jogar na família Ratoshinski e também na família Yaroshesky. Então, as duas famílias aí que vão jogar em Papanduva, né? Como o Maurício estava comentando, são famílias que podem pegar vários jogadores de fora, de outras equipes, né? E a família Osinski que poderia ficar mais forte ainda, o que a gente diz que teve um ano que jogaram em Salete, que tava o Calinho, tava o Aurélio, tava Fábio, tava Chucho, o Luiz Henrique. Fez, tinha dois times bons, né? Um na reserva e um titular. E a família Osinski tem essa possibilidade de juntar nesse torneio e voltou o Josimar, né? Ele tinha jogado pela Ostrovska em Santa Terezinha e a gente não tinha mais visto ele nos torneios que a gente fez. E ele voltou aí a atuar com a camisa da família Osinski. Eu estava acompanhando ali do lado de fora, até ali na entrada dos banheiros ali. Tava um jogo bem tenso, né? E ainda depois a família Osinski sentiu bastante a ausência desses 3 jogadores. Então, e a família Ratoshinski manteve aquilo que foi um torneio seguinte ao de Rio do Campo, se eu não estou enganado. E a família Ratoshinski, então, conseguiu, né, fazer mais uma vez uma boa primeira fase, como sempre. Lembrando que a família Ratoshinski ela pode vestir a camisa da família Orax, né, tirando uma outra peça. Então a maioria dos jogadores, inclusive, tem o sobrenome Orax. A família Ratoshinski já jogou com o uniforme azul da família Orax, se eu não estou enganado, foi lá mesmo em Rio do Campo, acho que foi 23, se eu não estou enganado. Ou aqui em Taió, não lembro como é que foi. Mas a gente os torneios vão passando, já fizemos quase 20 aí em 4 anos. Então, em 3, quase 4 anos, né?
Então a gente vai começando a aprender um pouco, né? O envolvimento aí dos jogadores e das famílias. Ah, mas por que não jogam com o Oryx então? É porque se tiver Oryx, só Oryx, vai ter um outro jogador que não vai participar, né? Então a troca de sobrenome justamente é para agregar aí o gol, né? Gol do João. Foi tu, né? Isso aí eu não lembro, eu não Não, né? reassisti o jogo, né? A única coisa que eu ia falar é que os goleiros ali, principalmente o Mano, ele acaba sofrendo gol, mas antes ele fez a defesa, né? Que originou no escanteio, que deu o gol. Foi um dos caras que participaram muito dessa final, tanto porque não tinham jogadores principais dentro da quadra, então o Mano teve que trabalhar muito. No segundo tempo a gente vai ver bastante o Mano fazendo boas defesas aí, o Emanuel, goleiro da família Ozinski. Vulgo Haroldo, né? É, né? O Vulgo Haroldão. Haroldo, né? O pessoal tocou o apelido em cima dele aí e a gente E o espalhou. Fábio é o Picareta, né? Que ele Picareta, falar aquele dia. picareta. Também nesse torneio de Pouso Redondo tem que falar da família Wessler, né? Que foi campeã Sim. aí. Nesse torneio em Pouso Redondo tinha chave prata e chave ouro. E aí na chave prata quem ganhou foi a família Wessler, que ganhou da família. Agora não vou lembrar, agora me pegou. Me fugiu também. Mas, tipo assim, no final de semana seguinte foi o torneio de São Luís. E lá a família Wessler chegou na final também. Ficou com a família Ângelo daí, né? Contra a família Ângelo. Então ali nesses dias aí, a família Wessler tava on fire, né? Tava querendo. Eu acho que depois de São Luís teve Vitimarsum daí, né? Daí lá também chegaram longe também a família Wessler. Eu acho que o de Vitimarsum foi depois de São Luís. Porque daí foi no intervalo entre São Luís e Eu acho que Mirim foi Doce. depois que eu até conversei com o Moreira lá em São Luís. Ele falou, daí a gente tava falando do torneio de Vitimarsum, expectativa de famílias, então. Foram 4 finais de semana seguidos. Isso. Pouso, São Luís, aí Vitimarsum a gente não fez e Mirim Doce E Mirim fechando Doce lá. também, daí. E Mirim Doce já tem expectativa pro próximo ano já, né? Já tem. O pessoal já O se pessoal já está programando. organizando. Depois a gente vai falar mais, só que já tem a expectativa aí da segunda edição, né? E depois a gente vai trazer esse jogo aí daqui a 2 dias também, essa partida final lá, que foi entre família Bernardes e a família Venturi. Teve muitas lesões. Da família Bernardes teve 2 que saíram com. Cara, Foi quase machucado, faltou né? ambulância pra gurizada lá sair enfaixada e com Teve o tala na Matheus perna. e o Antônio. O Antônio também se Acho que machucado no último fraturaram o pé, lance. né? O menino lá, acho que não deve ter 18 anos, ele se machucou também. E assim, né, esse torneio também foi marcado pelo calor, né? Em Pouso, né? Ali foi desumano. Cara, aí foi tenso o negócio, de verdade. Mirim Doce até foi quente, mas ali em Pouso tava mais. Ainda bem que o Pisa levou o motorhome dele no sábado e a gente pôde dar uma esticada nas pernas, cara, porque ali tava tenso, cara, tava muito quente, dentro do ginásio mesmo. Ali foi um final de semana bem corrido, né? Porque a gente foi na sexta, daí a gente voltou pra casa, daí sábado de manhã a gente foi, daí sábado de tarde a gente voltou. Quando eu digo a gente, é uma parte da equipe, né? A gente voltou pra noite, domingo de manhã a gente foi pra Pouso de novo, e domingo à tarde parte da equipe foi a Rio do Sul e chegamos ainda um pouquinho antes de começar a grande final. E depois a gente desmontou tudo e foi pra casa. Foi realmente muito corrido. E o final de semana seguinte foi corrido também, né? Porque também tinha a volta da Liga Rio-Sulense. Então foi bem. Foram 2 finais de semana muito corridos. Depois a gente teve um descanso. Mas também depois teve o de Mirim Doce, que foi corrido também, porque a gente teve nesse meio tempo aí o primeiro jogo da final, né? Da Liga Rio-Sulense. Também falar que nesse torneio aí teve a presença de Maurício Samp, né? Foi aí em Pouso Redondo que o Maurício frangou e fez vergonheira. Sim, nesse torneio aí do Maurício, a gente teve. Nesse depois a gente teve o Maurício sim com a família Ender, né? Muitos lances vergonhosos, tanto é que ele nem quis participar. Eu Não, podia que a ter gente feito não um. gravou tudo no mesmo dia, né? Tem que explicar isso. Foi também. gravado 5, né? E hoje Gravamos vai os fazer- 5 primeiros num dia, os 3 últimos num outro dia. Mas Maurício sempre foi ali, a família Ender, uniforme bonito, tudo bonitinho, mas O único que problema estragava era gol, né? o Maurício, né? Até o cara comentou lá, não lembro o nome dele, que tinha um goleiro bom pra vir, mas de Papanduva, mas não chegou a tempo. Eu não lembro, acho que é Fabrício. Que é Paulinho, acho que é. Paulinho, bem diferente de Fabrício. Mas é um Paulinho, né? O pessoal acabou cobrando, né? Maurício organizou o time, mandou fazer tudo, foi o que menos jogou. Mas é Agora sempre Rio do assim. Sul, né? É sempre assim.
Estará em Rio do Sul. Maurício Samp estará em Rio do Sul. Fazendo vergonheira também. Não esperem muito de Maurício Samp, tá? Esse ano foi um ano muito bom da família Ozinski, né? Porque a família Ozinski venceu em Santa Londres, Terezinha, né? Começou venceu ganhando em Londres, em Taió não foi bem. Não, então eu acho que foi o pior torneio da história deles. Eu acho que o pior, pelo critério por tudo que estava envolvendo, acho que o pior talvez tenha sido em Rio do Campo, porque vinha do título do ano passado e caiu nos 16 avos. Perdeu pra família Asca, né? Perdeu para a família Asca. Então, aí houve toda uma mudança de tabela no confronto entre Hillesheim e Vanderlinde, porque Ozinski ia pegar Vanderlinde. Aí teve uma família que foi punida e caiu, perdeu ponto. E Vanderlinde acabou pegando Hillesheim, ou Hillesheim, mas eu acho que é Hillesheim, pelo que diz o Anísio. E daí, aí teve uma questão de bastidor forte ali, mas tanto a família Hillesheim quanto a família Ozinski acabaram caindo, então, no comecinho do mata-mata, ainda no domingo de manhã. E depois a gente teve a Ratoshinski, a equipe campeã em cima dos Resch, que a gente trouxe ontem. A gente tava vendo no replay ali, o lance na trave. A família Ozinski, ela tentava, né? Foi 2 bolas na trave, uma no comecinho do jogo, com o Luiz Henrique, agora o Aurélio também arriscando e batendo na trave. Então a família Ozinski tentava de qualquer jeito, mas a bola não entrava. Aí era 2 tempos, né, se não me engano. Acho que sim. E aí, Gendro? Vai ter que dublar agora ali, ó. Vai ter conversa? Dubla aí. É o Manuel Haroldo. É o Haroldo. Dubla o Haroldo, vai. O Haroldo? É o Haroldo, Manuel. Não. Faz voz de Haroldo, cara. Não tô conseguindo pegar bem. E tentei, me estico pra lá e pra cá. E acabo não alcançando as bolas. Mas vamos tentar fazer um alongamento, esticar bem os nervos, que vai dar certo, tá bom? Tá bom. Os caras, é muita sacanagem. Não consigo me esticar, cara. Não dá, não consigo me esticar. E olha que o bicho é uma vareta de grande. Lá ele jogou a final lá em Papanduva, né, do Municipal, que o Samp tava transmitindo. O bicho fez grande defesa lá, cara. Porra. A família Ozinski, ela vem, que nem eu falo, né, a gente começou a se envolver com um torneio lá em 22, e a gente viu passar pela família Ozinski o Cidral, né, que pra mim é um dos melhores goleiros de torneio familiar, disparado, assim, o Cidral, ele é muito consistente. A família Ozinski teve um menino que jogava em Lages, eu não lembro o nome Era dele. goleiro também, né? E daí tinha o Didi, né, que eu não lembro o nome dele, mas não gostava que falava o nome dele, porque a gente não conhecia os apelidos, a gente falava o nome dele. Ednard, um abraço pro Didi. Tu lembrou? O Ednard. E daí e depois revezava muito entre o Ednard entre o Didi e o Cidral, e depois o Cidral acabou indo pro Jarochess, acabou ficando lá, e o Didi também, por uma questão, eu acho que foi meio questão física. Eu não lembro do Didi, cara. O Didi, eu lembro que lá em 22 ele tava direto com o Ozinski. E aí surgiu o Mano, né? Surgiu o Emanuel, foi vindo. Teve torneio que ele não podia participar, que o Rodriguinho improvisou, como a gente viu lá em Braço Trombudo, né? O Rodriguinho jogou todo o torneio como goleiro do Ozinski. Mas o Emanuel, inclusive, ele pode jogar pelos Jarochesk, se eu não estou enganado, ou é pelo... Não, ele pode jogar pelos Jubanski e pelos Ostrovsk. Verdade, né? Tanto que teve um torneio que o Ozinski jogou contra o Jubanski. Lá em Santa. E ele foi até na foto junto. E daí assim, a gente tava brincando em Santa Terezinha. Eu tava lá fora conversando com o pessoal, com o Banha, com o Gilmar. E daí chegou o Emanuel e ele puxou da bolsa dele uma camisa do Jubanski. Ele puxou, traidor e claro, tudo na brincadeira, obviamente, Sim. né? Mas é isso que eu falo, os cara, dependendo do torneio, pode juntar todo mundo, né? Então é muito forte, querendo ou não. E daí você pega, e a gente sempre fala, torneio de família, ele vai do dia, cara, vai do dia. O entrosamento a gente sabe que existe, daí tem toda uma questão de cansaço, de lesão, e eu falo a verdade, eu falo o que eu sempre penso. Por exemplo, a família Ratoshinski, ela vinha de um título, vinha embalada, tinha tirado um peso das foi costas. a lesão do Aurélio. Lá ele se machucou e não voltou mais, né? Ele se machucou. E daí eles vêm, a família Ratoshinski vinha desse título um pouco mais leve e fisicamente melhor. Chegou na final fisicamente melhor, mas
inteira, né? Porque a gente sabe que é corrido e o calor desgasta muito. Então, e daí teve, tipo, cara, eu vou falar, pra mim os 3 principais jogadores da família Ozinski se machucaram. Não estavam na final. Fábio, E o Josimar foi expulso também, né? o Então, isso aí, o Josimar estava expulso ainda. Então ele veio para reforçar, veio para ajudar. Ele veio para ajudar e ele acabou sendo expulso na grande final aí, o Josimar, né? Então, agora vai dar de ver bem, ó, o lance. Ele pulou e na hora de pular ele... Ó, meio que sozinhão, assim, né? E assim, isso não tira o mérito da família Ratoshinsky, porque não é qualquer coisa, né? Cara, chegar numa final. essa final entre os dois nunca tinha acontecido, né? Teve Não tinha semifinal, acontecido, quarta-final, mas final foi a primeira vez. E assim, é aquela história, todo mundo se conhece, todo mundo joga junto. Então. E eu acho assim, o Aurélio voltar a jogar, vestir a camisa da família Ozinski também é importante, porque o Aurélio, assim, pra mim, assim, Aurélio, Fábio e o Jurandir são os caras mais consistentes desses todos os torneios que a gente já fez. Eles são os caras que eles sempre entregam algo a mais quando estão bem, né? Então o Jurandir é aquela referência no pivô, o Aurélio individualmente ele tem um porte físico menor, né? Ele é rápido, ele é matador, ele tem uma velocidade no chute, uma visão de jogo importante também. E a gente viu o entrosamento da família Ozinski na primeira fase, foi muito forte. Então os caras golearam em alguns jogos. E a família Ratoshinsky é aquela história, se o Sandro tá bem, a família tá bem. Eu tinha que buscar quem que foi o artilheiro aí, mas se eu não me engano foi o Aurélio. Eu acho que o artilheiro ainda foi... Não, foi o Sandro. É verdade, Foi o Sandro, porque eu acho que eu lembro que foi dito na final lá que ele acabou sendo o artilheiro de novo. Então, o que eu falei? Se o Sandro tá bem, a família tá bem. Porque assim, o Jason, ele é um ótimo jogador na individualidade, a gente vê ele pegando a bola ali. E eles trabalham muito juntos os dois, o Jason e o Sandro. Aí tem o Matheus, tem o João também. Então, acho que tinha o Paulo ali, também com a camisa 5. E o Peter no gol, cara. O Peter no gol também é um cara, um guri novo. E ele tem características importantes, é um cara decisivo. Eu acho até que ele joga mais. Ele não sente tanto peso do jogo, o Peter. E ele vai. E é um cara que tem muito. A gente vai ver muito esses guris jogando ainda, né? Esses torneios familiares. É que assim, torneio familiar tomou uma abrangência muito forte, né? Torneio familiar, eu lembro que, por exemplo, em 2010, se falava lá do torneio de Salete, quem queria tinha que ir lá assistir. Aí a partir de 2016, 2017 começou um ou outro a fazer uma transmissão, quando dava. Não tinha todo esse equipamento, não tinha toda essa abrangência, né? E cara, hoje se for analisar, a gente fez 8 torneios na região, de 12. Não, Então, dá pra dá ter pra- feito muito mais, né? Exatamente. E E daí, Marsum queriam. ó, a gente Rio não do Sul, podia. a gente não fez Rio do Oeste, Salete, Vitimarsum, Vitor Meirelles, e se a gente não fez, Dona Ema teve. Então teve mais que 12. Então tem bastante. Teve em Apiúna também. É. Esse ano teve em Rodeio, se não me engano. Laurentino teve também. Ó, Laurentino, agora vai ter em Papanduva. Então, cara, se for analisar, se for pra pegar pra jogar todos os torneios, nem dá. As famílias nem conseguem, porque é compromisso mais do que um por mês, né? E, por exemplo, esse final de ano, né, nós tivemos 4 semanas, 4 torneios. E em Vitimarsum vai ter no ano que vem, agora, no comecinho de fevereiro, se não me engano, a Copa dos Campeões dos Torneios Familiares. Que vai reunir, vai ter a chave prata, né, dos que nunca ganharam, e a chave ouro vai ser com todos que já ganharam algum torneio familiar. Que também Copa dos Campeões é dos campeões, né? É, Se for jogar uma Supercopa, a Supercopa do Brasil, quem ganhou? Tem que ser campeão. campeão. A Liga dos Campeões, sim, a Liga dos Campeões antigamente era só campeões. Tem a Foram Recopa abrindo, também, né? Tem então a Liga dos Campeões hoje não é só campeões, obviamente. A Libertadores, uma época também, eram só os campeões. Então foi abrindo, né? Mas eu acho que essa questão do super torneio é válida. Se o calendário fosse mais. É que o calendário não é tão organizado, né? A gente tinha Rio do Sul e Rio do Oeste no mesmo final de semana. Porque Rio do Oeste faz diferente o torneio. Rio do Oeste faz durante o mês. Então não é uma levada só, não é uma pegada só, né? Então não tinha essa. Teve esse confronto, esse encontro, né? Esse encontro de datas aí. Rio do Oeste já é tradicional, o Rio do Sul começou. Lá em Rio do Oeste são
3 finais de semana, se 3 não me finais de engano. semana, Lá é diferente o torneio, vai até tarde lá também. E, assim, é até mais complicado para quem for transmitir também, né? Lá eles fazem, eu acho que 3 e 4 equipes lá também. Porque, tipo, é uma corrida todo final de semana, né? Então, demanda Mas já tempo. não dava, né? Cara, a gente até já falou sobre, a gente até já tratou sobre isso aqui dentro da RW. Mas é muita folia. Por exemplo, vamos pra Santa Terezinha, a gente vai. A gente entra, o Jandro, o Renan, já vão durante a semana montar tudo. Sexta-feira, o Maurício desce, eu e o Anísio a gente sobe. E ficamos lá até domingo à noite. Ninguém sai de lá. A gente não saiu nem do pavilhão praticamente. Saiu para buscar alguma coisa. Então, quando você faz 3 finais de semana seguidos, fica mais delicado justamente pela questão da logística, né? Ali foi mais uma defesaça do Mano, né? É a terceira que a gente viu. Eu falei que o Chucho não tinha entrado no jogo. Ele chegou a entrar, deu um pique Mas não deu, né? e já pediu pra sair. Agora tá o Aurélio, o Chucho e o Fábio no banco neste momento, né? E tem esse time que acabou terminando o jogo ali, se eu não me engano, tá o Adriano, o Luiz Henrique, o Alemão e o Rodriguinho, né? Tá, o Rodriguinho. É um time que esses 4 eles não estão acostumados a jogar junto, eles rodam junto. Mas, tipo assim, o Luiz é o cara do time titular, entre aspas, que não se machucou, ele humano. Então ficou mais difícil, porque a questão. Aí tu pega um Ratoshinski, que é cascudo também, que mesmo. Tá gostando de jogar torneio familiar, né? Não, e assim, demorou pra ganhar. Né? A família Ratoshinski, toda vez que tinha um torneio, a gente falava: esses caras vão chegar, esses caras vão chegar. Então, e chegaram, e conseguiram 2 vezes seguidas, inclusive. Só que aquela história, os caras, eles não chegaram por sorte. Eles chegaram porque eles aprenderam a jogar torneio, sabem como que é toda a questão e a pressão, saber cadenciar, saber controlar. E daí tu pega os caras, eu não vou dizer que estão frios, mas que eles não jogaram a primeira fase juntos, e ter que cair no campo, cair na quadra na final, fica mais complicado. E a família Ratoshinski se aproveitou, obviamente, disso, soube jogar. Quase que o Mano fez o golaço agora ali, né? O Peter fez uma defesaça. E quando não tava parecendo igual eu falei antes, quando no segundo tempo ia virar a chave, né? Quando mudou todos os jogadores, então os reservas da família Ozinski, o Mano teve que aparecer, teve que fazer boas defesas e quase fez o gol também de empate da família Ozinski. Se eu não me engano, esse jogo acabou 1-0, eu acho. Se eu não me engano. E só pra gente fazer um cálculo básico. Pode falar, querido. Acho que esse momento que o Rodriguinho se machucou, pediu pra sair. Ele pediu pra sair. Não tem como. Não dá, ele já tá sentindo. Mas quer ver o pique que ele vai dar? Olha lá, ele tá sentindo, ó. Não dá, cara. Não dá. Ó, Rodriguinho, olha fake news, cara. Quer ver? Não, ele tá manquitolando. Agora. Parou de mancar. Ali. Agora foi. Sarou o homem, cara. Vai me pegar nessa, Rodriguinho. Um abraço pro Rodriguinho lá. Tá correndo normal já. Pra Dona Ivete, que foi o melhor queijo de Santa Terezinha, da Papanduva, de todo lugar. Mais uma grande defesa do Emanuel, de novo ele. E agora o Luiz Henrique sentindo. Luiz Henrique sentiu. Cara, é muito cansativo. É igual a gente fala, né? Igual torneio família, dá mais jogos melhores na primeira fase, Sim. onde a família só jogou 1 ou 2 jogos, do que pega uma final. E esses caras estão o dia inteiro dentro do ginásio, estão correndo pra lá e pra cá. Às vezes joga 4 jogos num dia, num domingo, joga a final. Então é muito cansativo. Se a gente que tá ali trabalhando, narrando, comentando, filmando, fica cansado, imagina esses caras que estão correndo dentro de quadro. A perna já não obedece mais, né? O corpo fica muito cansado nesses últimos jogos, principalmente o último jogo ainda. Não, e vamos ser sinceros, esses caras aí jogam municipal, joga tudo que é torneio. A gente sabe, e é todo torneio que acontece, alguém sai pra jogar outro jogo e volta pra competição de novo. Então, assim, além desses jogos aí no domingo, os caras saem do lugar que eles estão no torneio pra ir jogar outra partida de outro torneio, outro campeonato, e voltam pra continuar. Então, assim, querendo ou não, uma hora história, né, cara? Uma hora... Se a gente se é cansativo pra gente fazer um jogo num lugar, sair pra fazer em outro lugar, e daí ter que voltar, imagina pra esses caras aí que estão jogando. Jogo direto, igual você disse, né? O Fábio, eu acho que antes desse torneio familiar, ele tava jogando a semifinal do Campeonato Municipal de Pouso Redondo, né? Que a gente transmitiu também, né? Que Jack ele jogou um final de semana antes, né? Foi Jack e Dinho Gordo. Então ele tava jogando também.
chega essa reta final aí que tem municipal de campo, tem municipal de futsal, Sim. tem torneio familiares, ele joga direto, todo dia praticamente. Aí eu vou dar um outro exemplo do que prejudicou uma família nesses últimos torneios aí do ano. A família, depois a gente vai ter aí o torneio de São Luís e o torneio de Mirim Doce. A família André, por exemplo, no primeira fase de São Luís estava com o Otávio. O primeiro jogo deu 13-1, só que ainda o primeiro jogo começou, um membro da família se atrasou, da família Rosa, se não estou enganado, não lembro, e tiveram que jogar com um a menos o jogo todo. Mas meteram 13. Segundo jogo, meteram 7, 8, alguma coisa assim. Eu lembro que na primeira fase eles terminaram com quase 30 gols. Aí, agora é o segundo gol, né? Acho que aí Ali fechou o caixão, né? Aham. Ali não tinha o que fazer. Ali o Sandro. Eu acho que já vão até. O Emanuel já pediu pra acabar. Aí Ali, acabou o jogo. ali termina o jogo. Mas só para finalizar, a família Anderle, em 2 momentos, tanto em São Luís quanto em Mirim Doce, perdeu o Otávio por compromissos também em outros torneios. E sem o Otávio foi diferente. Sem o Otávio foi diferente e perdeu lá em São Luís e perdeu também. Não é que perdeu, né? Não chegou onde a gente imaginava, porque a família Anderle vem de um título em Salete. Depois a gente vai falar ali. E é aquela história que a gente falou quando um jogador ele tá ausente e ele acaba fazendo a diferença. Pessoal, obrigado. Esse foi o torneio de Pouso Redondo. Se tá gostando, beleza. Se não tá, paciência. Faz parte. Faz parte. É claro que você procurar ali, entra no nosso YouTube e procura lá as finais que você quer ver. Cara, Tem tudo. todos os torneios estão disponíveis no YouTube, no Facebook, tá tudo lá. Tá bom, pessoal? Amanhã a gente volta trazendo Wessler e família Ângelo, Ângelo, eu ia falar Círico, em São Luís. lá no torneio de São Luís. Um abraço, até amanhã, fiquem com Deus. Tchau, tchau.